Olá, família, graça e paz, tudo bem? Estamos juntos aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus, né? Estamos falando das 7 cartas, né? As 7 igrejas de Apocalipse e chegamos então à carta à igreja em Filadélfia, que está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus. E o meu novo nome: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, gente. Olha só como eu tenho compartilhado com você que a carta, né, ou seja, a escrita, as características aqui da carta ou da igreja, elas estão totalmente ligadas às características da cidade. Ok? Então eu sempre trago para você no início aqui um pouco do contexto das características da cidade, já aplicando, né, com a carta que foi escrita, né, por João, enfim, que Jesus estava recitando para ele. Então a Filadélfia, essa cidade, ela era a mais jovem das 7 cidades. E essa cidade, então, ela estava situada num lugar muito estratégico, né? Então, o forte dela aqui era a posição geográfica, ok? Ela estava situada na principal rota de comércio imperial de Roma para o Oriente, né? Então, se você olhar no mapa, você vai ver que hoje, né, essas 7 igrejas, a localidade é na Turquia, e ela faz um caminho, né, meio que circular, né, e Filadélfia ela está realmente, né, numa espécie quase que divisa aqui com o Oriente e do Ocidente. Então por isso que ela é muito estratégica, né? Então a cidade era chamada Porta do Oriente. Também era chamada de Atenas por ter muitos templos também dedicados aos outros deuses por conta, né, desse tanto de gente e dessa diferenciação de pessoas. A cidade também estava cercada de muitas oportunidades, isso está ligado com a posição geográfica, né? Era também chamada a cidade dos terremotos. Tremores de terra eram frequentes e tinham levado muitos antigos habitantes a deixarem a cidade em busca de um lugar mais seguro. Olha só, então a promessa de Jesus é para que vai guardar na hora da provação. Então aqui a gente já vê essa característica da cidade, né? Diz a história também que teve, eu acho que foi ano 17, se eu não me engano, que a cidade foi totalmente destruída por conta de um terremoto. Mas essa cidade, olha só, isso aqui é interessante. Ela foi fundada por colonos provenientes de Pérgamo sobre o reinado de Átalo II, nos anos de 159 a 138 a.C. Átalo amava tanto a seu irmão, que se chamava Eumenes, que o apelidou de Filadelfos, que quer dizer, né, o que ama a seu irmão. Então daí vem o nome da cidade. A cidade, então, de Filadélfia, ela fora fundada para ser uma porta, né, aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Olha aqui de que maneira estratégica era essa cidade. Então aqui nós já vamos ver nessa fundação da cidade esse caráter missionário dela. A intenção, então, né, na fundação dessa cidade, está ligado com, né, mais à frente, depois dessa destruição, o segundo século antes ali de Cristo, tinha sido de fazer dela um centro, né, como eu já falei, da civilização grego-asiática e o meio de propagar então essa língua, os hábitos gregos nas partes orientais da Lídia e da Frígia. Então, como eu falei, esse caráter missionário. Então, na fundação, ela já é feita para isso, é para como ser uma espécie de base de operação de colonização, ok? Só que essa colonização não estava ligada
simplesmente com uma questão territorial, ou não estava ligado com uma ideia de avançar em território, mas a ideia aqui era avançar em cultura, e aqui está falando com a questão da língua, né? Propagar a língua e os hábitos gregos nessas partes orientais, ou seja, então era influenciar a Ásia com os hábitos, cultura, língua grega. Então, a cidade era estratégica para isso. Então, ou seja, é uma espécie de cidade missionária. Então, a cidade, o que ela foi para a cultura grega, agora, né, ela é para o evangelho. Então, da mesma maneira, né, que na fundação ela foi usada como essa base missionária, essa cidade missionária para agora desenvolver essa cultura grega na Ásia, ela agora se torna também uma base missionária para a pregação do evangelho. E olha só que interessante, ela foi construída, e aí isso aqui é fantástico, irmãos, os arranjos de Deus na história, né? Ela foi construída junto às grandes estradas romanas, que projetava o seu caminho, então, em direção a vários lugares. E havia, né, não só nesse tempo, hoje nós passamos por isso em alguns lugares, né, do mundo, em diversos lugares, na verdade, que é a questão da insegurança, principalmente quando nós estamos falando aqui de Oriente, né? Ásia, Oriente, Oriente Médio, por exemplo, não tem segurança. Então, olha só o que Deus faz. Deus coloca essa cidade num lugar estratégico, e agora, então, tudo vai se moldando nesse sentido, né? Para quê? Para que ela se torne essa missionária para esses outros lugares. Lá atrás, na sua fundação, cultura grega, agora na Ásia. Só que agora, quando nós estamos falando dos romanos, né, que ela é uma província romana também, agora, quando essa carta está sendo escrita, né, não lá na sua fundação, Roma então faz o quê? Roma começa a criar estradas, começa a criar, vamos dizer assim, né, uma espécie de, para nós hoje, como se fosse rodovias de fácil acesso a todas as cidades próximas à região. Só que não só construía estradas, o que havia nesse momento? Havia um tempo de paz, não havia guerra aqui. Mesmo não havendo guerra, havia uma espécie então de segurança para locomover. Então, a questão de assalto, a questão agora, né, dos saques, isso não acontecia. Então, é mais ou menos aqui que a gente consegue, né, ver uma relativa liberdade. Ou seja, então, nós temos o povo falando grego comum, nós temos uma paz naquele momento, nós temos agora, né, esses cristãos, né, e a gente vai desenvolver aqui a carta com esse coração que Deus dá para levar o evangelho para outros. Nós vamos ver agora que já existia, então, nesse tempo, quando essa carta é escrita, né, o Antigo Testamento, né, em grego, que é chamado de Septuaginta, então eles já tinham isso aqui. Então, ou seja, aqui está a porta aberta para pregação do evangelho. Então, a porta aberta estava diante da igreja de Filadélfia para espalhar o evangelho. E como o próprio Jesus diz na carta, ninguém pode fechar. Aleluia! Glória a Deus. Então, vamos passar agora pelos versículos. E eu vou querer ser bem sucinto aqui, porque com certeza nós poderíamos gravar aqui 7 vídeos falando de Filadélfia, porque é muito poderoso, né? Jesus se apresenta então como o santo, o verdadeiro, e aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. O santo, aqui, obviamente, está falando de Jesus, não está relacionado àquele que não tem pecado. Está relacionado a Jesus, então, ser separado para um propósito de Deus. E aí, quando nós vamos para a Escritura Sagrada, nós entendemos o propósito de Cristo em enviar Jesus, né? Reconciliar Deus com o mundo, ou seja, a partir da cruz do Calvário, Jesus, então, ele inaugurou um novo tempo, mas o propósito, então, a separação de Jesus para o propósito está ligado com o propósito da salvação da humanidade. Então, santo separado para um propósito. Verdadeiro também não está em contraste com o que é falso. Ok? Não estou dizendo que não tem os falsos cristos, né? A gente vê isso também nas escrituras. Mas aqui, verdadeiro, no sentido de que, aí está no original da palavra, no sentido daquele que mantém a sua fidelidade. Ou seja, Jesus foi até as últimas consequências, ou seja, para cumprir com o propósito, que era abrir esse caminho, abrir essa porta, abrir esse novo e vivo caminho, como diz a palavra, para a salvação, para Deus. E aí ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus foi fiel até o final para cumprimento desse propósito.
E aí quando ele menciona que é aquele que tem a chave de Davi, nós precisamos relacionar com o texto que está lá em Isaías 22, versículo 20 ao 22, que fala de um homem chamado Eliaquim. Lá vai dizer de Eliaquim que ele tem a chave de Davi, é mais ou menos o mesmo texto, depois você lê, até a gente vai colocar aqui no vídeo para você ver. Eliaquim, ele foi um dos 3 delegados escolhidos para negociar, sendo um representante do reino de Judá com a Síria. Então, isso aconteceu, obviamente, por conta de sua posição honrosa que ele ocupava no palácio. Então, ele foi nomeado como administrador dos negócios do rei Ezequias naquele tempo. E aí, a palavra diz que Deus concede autoridade a esse homem. Deus concede autoridade a ele aqui, né? E até o chama de sendo um pai para os moradores de Jerusalém. E aí, então, ele acrescenta no versículo 22, ele vai dizer: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. E, obviamente, ele aqui, ele está apontando, ele é um tipo, ele está prefigurando, pré-anunciando Jesus Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da família de Deus, que é a igreja. Ele é o verdadeiro administrador, né? No qual ele aqui é só um tipo, ele tipifica Cristo. Ele é fiel sobre a casa de Deus. Ele, né, o próprio Pai, deu autoridade para Jesus no céu e na terra. Então, quem tem a chave de Davi é Jesus. E ninguém pode entrar até que Cristo abra a porta. Ou seja, ninguém pode ser salvo, vamos dizer assim, até que Cristo abra essa porta. Ou seja, quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém vai fechar. Então, Cristo que tem essa chave, é Cristo que nos leva até Deus. Por isso que o contexto todo, né, da igreja de Filadélfia na época está ligado à salvação, e a aplicação nossa também precisa saber disso, que nós fomos chamados por Deus, agora enviados por Deus. E Cristo, né, como ele envia os seus apóstolos, como ele envia os seus discípulos, nós fomos enviados para levar esse evangelho em Jerusalém, Judeia e confins da terra. Aleluia! Versículo 8, olha só o que Jesus diz para Filadélfia: conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Essas obras que realiza, então, são obras do evangelismo, ou seja, essa mensagem que nós recebemos, que é a mensagem da graça, para levar o mundo todo. E aí, o texto diz que há uma porta aberta. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então, como você já percebeu, essa porta aberta, ela está ligada a oportunidades para a pregação do evangelho. Nós vamos ver Paulo mencionando constantemente isso, né? Na carta aos Colossenses, Paulo vai, no final da carta, ele vai dizer: gente, ore, né, para que Deus nos abra uma porta para a pregação do evangelho. E esse é o estilo de vida de Paulo. Você vê que até quando ele está preso, né, não só em Jerusalém quanto em Roma, ele está pregando o evangelho. Na carta aos Filipos, quando ele vai saudar, ele sauda os da casa de César, ou seja, até preso ele prega, né, lá em Roma. Então essa porta, ela aponta para oportunidades de pregação do evangelho. Então essa porta, ela foi aberta por aquele que tem a chave de Davi. Eu não vou abrir os textos com você, eu vou mencionar, né, mas depois você pode verificar na palavra de Deus, né? Lá, lembra que em Mateus capítulo 16, quando Pedro tem a revelação de que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, no final da declaração, né, ou melhor, na declaração de Jesus, Jesus vai dizer: eu te darei as chaves do reino. Só que essa chave está ligado com a chave de Davi. E aí nós vamos ver que essa chave ela abre uma porta, ok? Então, como se fosse assim, Jesus ele dá a chave para Pedro, né? Ou seja, ele dá essa autoridade para Pedro. E aí Pedro vai lá e abre a porta do quê? Da pregação. Só que essa pregação, segundo Atos, né, eu já mencionei aqui, é Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E nós vamos ver isso acontecendo com Pedro. Por exemplo, em Atos 2, nós vamos ver Pedro pregando o evangelho e acontece o quê? Muitos judeus são salvos. Então, Jerusalém e Judeia já está nesse contexto. Depois, mais para frente, nós vamos ver Pedro e João, né, indo até Samaria e os samaritanos sendo cheios do Espírito. Mais uma porta aberta. E aí depois nós vamos ver ainda Pedro
agora sendo usado por Deus na casa de Cornélio, ou seja, o primeiro gentil que foi salvo, foi por conta que a porta estava aberta. Então o que Jesus está dizendo? Que essa chave que abre a porta para a pregação está na mão dele. Então, de alguma maneira, Jesus abriu essa porta, né? A partir da cruz do Calvário, a partir da ressurreição, a porta está aberta. Só que a porta está aberta sobre Filadélfia, a porta está aberta sobre a igreja do Senhor. E essa é a oportunidade que nós temos, né? Só que essa porta, ela também simboliza outra coisa. Essa porta, ela representa a revelação da graça de Deus. Por conta dessa porta aberta, nós hoje estamos debaixo do seu favor. Aleluia, irmãos. O texto também diz que ele tem pouca força. Então, a pouca força está ligado com não ter força política, não ter força de influência no sentido humano, né? Ou seja, diante dos homens, não é alguém assim qualificado naturalmente, não é alguém super poderoso, não é alguém que é bom em si mesmo, não, pelo contrário, não talvez é alguém, né? E aí está ligado lá com o contexto de Filadélfia, está ligado hoje com a questão da igreja também. Não tem as melhores condições financeiras, entendeu? Porque não tem outras coisas para confiar, tem pouca força em si, tem pouca força na questão, vamos lá, natural e humana. Por quê? Porque a força, obviamente, é Cristo, né? Isso aqui está no grupo, né? Que Paulo cita lá em 1 Coríntios 1:27. Ele diz assim: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Depois, ele diz então que guardou também, né? Pouca força, mas guardou a palavra e não negou o nome. Guardar a palavra não está no sentido de agora reservar, no sentido de esconder. Guardou a palavra, a própria palavra, no original, ela nos leva para experimentar, para experiência. Então, guardar está no sentido de experimentar, obviamente apontando para experiência, para a revelação da palavra da graça, que é do Evangelho de Deus. Então, não tem força e guardou a palavra, ou seja, experimentou, recebeu, foi impactado, foi influenciado. Porque para receber o evangelho precisa ser fraco, não é? Ok? Aqui a gente poderia desenvolver um tanto de coisa, né? Então, por isso que é fraco, guardou a palavra e não negou o nome, no sentido de rejeitar qualquer outro tipo de método ou de maneira de ser salvo ou de receber e acessar o favor de Deus, ou seja, totalmente dependente da graça. Filadélfia é dependente da graça de Deus. A igreja de Filadélfia, a igreja, né, que começa lá com esse amor dos irmãos, também mostra isso, né? A comunidade, que a força é a comunidade, a força não é no homem, não é numa pessoa, a força está no Senhor, tem pouca força, guardou a palavra e não negou o nome. Agora no 9, olha que interessante, ele traz o aspecto da sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, nós vamos ver lá na igreja de Esmirna, que está apontando para os judeus, porque a palavra sinagoga, ela identifica o povo judeu. Só que não é sinagoga de Deus, é sinagoga de Satanás. Então aqui, Filadélfia, lá, ou seja, no contexto da carta, também foi perseguida. A igreja, né, ela vai ser perseguida por quem? Pelos religiosos. Então, ou seja, a religião, né, ou seja, os filhos da lei, eles sempre vão perseguir os filhos da graça. Paulo nos mostra isso, faz uma analogia em Gálatas 4, né, que os filhos da escrava vão perseguir os filhos da livre, né? Ou seja, o filho de Agar, que aponta para a lei, e vai perseguir os filhos de Sara, que aponta para a graça. Então, ali também vai ter perseguição. Tem porta aberta, mas vai continuar tendo a perseguição da religião. Só que aí Jesus traz algo aqui interessante, eu preciso explicar isso aqui para você. Ele traz ali, dizendo, esses que se declaram judeus e não são, mas mentem, ou seja, né? Paulo também menciona isso, né? Que os verdadeiros judeus, o verdadeiro Israel não é o exterior, é o de coração. Lembra que ele cita, Gálatas também, que a verdadeira circuncisão não é na carne, é no espírito. Então, os verdadeiros judeus, ele está dizendo, é aqueles que de fato creem em Cristo. Esses são os verdadeiros, ou seja, aponta para a igreja. Jesus diz que eis que farei com que venham até você e prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Isso aqui está ligado com um texto que está lá em Isaías 60. Eu vou ler o versículo 14 para você, que diz assim: também virão e se inclinarão os filhos dos que a oprimiram.
todos os que a desprezaram se prostraram até as plantas dos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Então isso aqui é uma referência, é uma profecia que está referenciando, está em relação à restauração de Israel pós-exílios. Então a gente pode colocar tanto o reino do norte em relação à Síria, quanto o reino do sul em relação à Babilônia. Então o que Jesus está dizendo, né, lá em Isaías? Está dizendo que aqueles que levaram cativo, eles vão vir e eles vão se prostrar. Aqueles que desprezaram, eles vão se prostrar, né? Ou seja, e vão chamar você de cidade do Senhor. Então aqui quando Jesus está falando, ele está fazendo uma menção de lá. Só que lá são os povos que se prostram diante dos judeus. Só que aqui é como se fosse, o jogo virou agora. São os judeus que vão se prostrar. Mas eles não vão se prostrar diante de nós, ou seja, diante da igreja. Eles vão se prostrar diante de Jesus, porque você sabe, eles não o receberam. Mas vai chegar o dia que eles vão se prostrar e eles vão reconhecer, não somente que Cristo é o Senhor e é o Messias, mas eles vão reconhecer, isso aqui é maravilhoso, né? Jesus diz, eles vão prostrar e vão reconhecer que eu amo você. Ou seja, eles vão reconhecer que nós somos o povo de Deus, nós somos o povo do Messias, nós somos a igreja do Senhor e que Ele nos ama. Aleluia! E na verdade nós vamos nos tornar um povo só, porque nós somos a igreja, aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Finalizando aqui, caminhando para o final, versículo 10 ele diz: Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então aqui, na verdade, é uma menção no aspecto até do arrebatamento, né? A minha ênfase não é essa, não é trazer esse caráter profético, mas aqui é uma menção do arrebatamento, que haverá um arrebatamento, que é antes da grande tribulação. Então aqui é o texto que é usado como base para essa crença, ok? E é de fato aquilo que nós cremos. Mas aqui, guardou a palavra, como eu já citei acima, guardar a palavra está ligado com essa questão de experimentar, ou seja, experimentou a palavra. E essa palavra, quando nós experimentamos ela, ela que nos conduz, né, a esse envio, a esse aspecto do evangelismo, a esse aspecto de compartilhar o evangelho, a perceber as portas abertas, a levar o evangelho para todos os lugares. Então agora o que acontece? Jesus está dizendo que vai ter, então, uma espécie de provação no meio disso. Então vai ter resistência, vai ter perseguição, mas a promessa aqui de Jesus é o quê? Que ele vai nos livrar de todas elas. Por quê? Porque há uma porta aberta diante de nós. Versículo 11 ele diz: Veio sem demora, conserve o que você tem para que ninguém tome essa coroa. Veio sem demora está, então, relacionado à volta de Jesus, mas eu quero aplicar aqui para mim e para você nessa expectativa que eu e você temos que ter de uma volta eminente de Cristo. Não é aquela ansiedade, mas não é aquela loucura, aquela ansiedade que eu agora abro mão de fazer todas as outras coisas porque ele está chegando hoje, está chegando amanhã. Não, mas é uma expectativa iminente da volta, que vai nos gerar um senso de urgência e vai nos conduzir a perceber a oportunidade que nós recebemos para a pregação do Evangelho. Então ele está vindo, ele vai vir sem demora, ele está dizendo. E conserve o que você tem, né? Não está no sentido de conservar, de preservar, mas na verdade de entregar ainda mais. Entregar a palavra e nos entregar ainda mais, né? Eu gosto desse texto aqui, que está em 1 Coríntios 9, 27, que Paulo diz: Esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, ou seja, eu vou guardar o que eu recebi, no sentido de quê? De levar para outras pessoas, para não perder a coroa. Isso que Paulo está dizendo, eu não quero ser desqualificado. Pelo contrário, eu vou esmurrar o meu corpo, eu vou reduzir o meu corpo à escravidão, para cumprir com aquilo que Deus nos chamou. A coroa aqui, ela também não é uma menção à recompensa que nós vamos receber, mas a coroa aqui ela está ligada à autoridade que nos foi confiada para a pregação do Evangelho. Foi nos dado uma autoridade, Jesus nos deu uma autoridade, Ele nos enviou, então isso representa essa coroa. Se nós não nos entregarmos, se nós não levarmos essa mensagem adiante, nós podemos perder a coroa, então é isso que nós temos que ter atenção. Aleluia, finalizando então agora a recompensa do vencedor. Farei com que seja uma coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A coluna do santuário fala de uma posição firme, convicção, certeza, ok?
Então, ou seja, é isso que nós temos uma convicção e uma certeza na recompensa que nos aguarda, porque de fato nós cremos naquilo que o Senhor nos falou. O nome do meu Deus aponta para uma nova identidade que nós recebemos já. Só que tudo aquilo que nós recebemos agora, nós vamos acessar isso de maneira plena, ok? No reino do Messias. Então, o nome do meu Deus fala de uma nova identidade. Então, ou seja, nós recebemos um novo nome, que é essa nova identidade. O nome da cidade do meu Deus também está ligado com uma nova cidadania, porque agora nós fazemos parte do povo de Deus, né, da família de Deus. E o meu novo nome, né, Jesus está dizendo, isso está relacionado com uma nova revelação de Jesus, porque como diz a palavra, nós o veremos face a face, nós estaremos com ele, estaremos lá desfrutando das bodas do Cordeiro, face a face com Jesus. Então esse é o novo nome, essa nova revelação que nós teremos do Senhor. Essa é Filadélfia, a igreja que tem a porta aberta, que tem pouca força, mas tem uma porta aberta que ninguém pode fechar, que está debaixo do favor de Deus, da graça de Deus, e agora leva o evangelho para todos os lugares, em todos os momentos, de todas as maneiras, para que o nome do nosso Senhor seja exaltado. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.